Muito bom, vamos lá, a gente se encontra em Masechet Beitzan, Daf Gimel Amud Aleph, a gente está aqui na partezinha de cima da página. Vamos só recapitular o que a gente viu até agora. Apareceu na Mishnah uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, se um ovo que nasceu no Yom Tov é permitido ou proibido de ser comido. De acordo com Beit Shammai, pode comer o ovo, de acordo com Beit Hillel, é proibido comer o ovo, e vimos na Gemara até agora 4 explicações para essa discussão. A primeira explicação é a explicação de Rav Nachman. Ele diz que está se tratando de uma galinha que está lá para botar ovos, e essa galinha é muksa, e consequentemente o ovo também é muksa. Por isso a opinião de Beit Hillel é muito clara, tanto a galinha quanto o ovo, os dois são muksa. A opinião de Beit Shammai, que diz que o ovo é permitido, é porque Beit Shammai diz que não existe muksa no Yom Tov. No Yom Tov e no Shabbat não tem problema nenhum de muksa, por isso é permitido. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é chamada de Achaná de Rabba. De acordo com Rabba, é proibido preparar comidas no Shabat para Yom Tov ou no Yom Tov para Shabat. Comidas de Shabat e Yom Tov têm que ser preparadas em dias de Hol, durante a semana. Mas Shabat e Yom Tov não pode preparar por outro. Por isso, a nossa Mishnah está se tratando num caso em que Yom Tov, que acontece no domingo, Motzai Shabbat. Por isso, o ovo que nasceu no Yom Tov, ele ficou pronto no Shabbat, um dia antes. Consequentemente, é como se o Shabbat tivesse preparado para o Yom Tov. Por isso, esse ovo é proibido. E depois que isso foi proibido pela Achaná de Rabba, pela proibição de preparar de Shabbat para Yom Tov, pela Torá, também é proibido um Yom Tov normal e um Shabbat normal por Gzerá, um decreto. Ou seja, mesmo no Yom Tov, que é durante a semana, ou num Shabbat qualquer, que nasceu o ovo nesses dias, Miderabanan vai ser proibido por causa de um caso em que Yom Tov, depois de Shabbat, que é proibido pela Torá. Essa é a segunda explicação. A terceira explicação é de Rav Yosef. Rav Yosef fala que o ovo que nasceu da galinha, ele está incluso na proibição de Rabanan, na Gzerá de Rabanan, de frutas que caíram da árvore. Do mesmo jeito que frutas que caíram da árvore, Rabanan proibiram comer a fruta que está lá no chão, mesmo que você não colheu ela. É proibido comer ela no Shabat, porque talvez você vai vir a colher, assim também o ovo que nasceu da galinha é proibido. Agora o Ilan perguntou, mas espera aí, o ovo que nasceu da galinha não é igual à fruta que caiu da árvore? A fruta que caiu da árvore existe risco, existe a suspeita de que se eu pegar a fruta que caiu lá embaixo, eu posso acabar subindo na árvore e colhendo. Mas o ovo que nasceu da galinha, não existe nenhum risco de eu agora ir lá espremer a galinha para sair outro ovo? O risco não existe, não é exatamente igual. Então Rashi explica aqui para a gente, e agora vai falar isso mais ou menos mais para frente, que realmente, embora o risco não exista, mas os dois são muito parecidos. É uma comida que está saindo da fonte dela. Pri anosher é uma fruta que caiu do lugar original, igual a fruta que caiu da árvore, assim também o ovo que caiu da galinha. Quando nossos sábios proibiam as coisas, eles proibiam de acordo com a definição técnica daquilo. Não é que eles falaram frutas que caíram da árvore são proibidas, porque frutas que caíram da árvore estão proibidas, não inclui o ovo que saiu da galinha. Quando o Hazal proibiu, eles falaram o seguinte, olha, uma comida que se separou da sua fonte original é proibida de ser comida no Shabbat ou no Yom Tov. E nessa frase genérica, digamos assim, estava incluso também o ovo que saiu da galinha. Essas são as 3 explicações. Desculpa, faltou a quarta, a explicação de Rav Yitzhak. Rav Yitzhak falou parecido com a questão das frutas que caíram na árvore. Rav Yitzhak fala que o ovo está incluso em outro decreto de Rabanan, que é líquidos, sucos que foram espremidos da uva sem participação humana. Não posso espremer uma fruta no Shabat, mas a priori pela Torá, se a fruta tinha uma caixa de frutas e o peso fez com que elas espremessem sozinhas, a priori esse líquido seria permitido, e Rabanan, da mesma forma que proibiram as frutas que caíram da árvore, proibiram esse suco que saiu sozinho, pelo risco da pessoa vir a espremer a fruta. Assim também entrou nessa gzerá, nesse decreto, a questão do ovo. Muito bom. Fala para a gente, Agmará. Kulhu, as 3 explicações que Rav Nachman lo amra e Kikushan. As 3 explicações que deram preparação de acordo com Rabba, frutas de acordo com Rav Yosef e líquidos, sucos de acordo com Rav Yitzhak, não explicaram como Rav Nachman na questão do mukse ou não mukse, que kushian, por causa da nossa pergunta. Lá atrás a gente perguntou para Rav Nachman, olha, se a discussão entre eles é com relação a mukse, então não é só no ovo, é na própria galinha. Porque eles discutiram somente o ovo, discute o ovo e a galinha.
Então, as outras três explicações para Mishnah não gostaram da explicação de Rav Nachman por causa dessa pergunta. Porque essa discussão entre eles é se tem mukse ou não tem mukse, deveriam ter discutido na galinha e no ovo, não só no ovo. Isso que não explicaram como Raba, que o ponto é a proibição de preparar de Shabbat para Yom Tov ou de Yom Tov para Shabbat, eles discordam da opinião de Raba. Eles dizem que não tem problema nenhum preparar de Shabbat para Yom Tov ou de Yom Tov para Shabbat. Não tem problema nenhum, pelo menos pela Torá. Mideoraita não tem problema. Então, já que pela Torá não tem problema, a gente não vai fazer um decreto no Yom Tov normal por causa de Yom Tov com Shabbat juntos. Então, já que eles não concordam com a ideia de Raba, não explicaram a Mishnah dessa forma. Mas por que Rav Yosef que comparou o ovo que sai da galinha com a fruta que caiu da árvore, por que ele não explicou igual a Rav Yitzhak, que é o suco que sai da fruta? Por que ele escolheu justamente a fruta que cai da árvore e não o suco que sai da fruta? Amar Lecha explica Rav Yosef, Beitza uchla, uperot uchla, leapuk mashkim delav uchla. Fala Rav Yosef, olha, se a gente precisar colocar o ovo em algum lugar, comparar ele com algum dos decretos, é melhor comparar o ovo com a fruta, porque ovo é comida, fruta é comida, diferente do suco, que é bebida, não é comida. Então, se eu tenho que colocar o ovo em alguma dessas zerotas, desses decretos, ou colocar ele junto com as frutas que caíram. Verabitzak, Rav Yosef. Agora, por que Rabitzak não falou como Rav Yosef? Por que Rabitzak que falou que o ovo está incluso no decreto do suco que saiu sozinho da fruta, e não na fruta que caiu da árvore? Porque ele não falou agora, Yosef? Amar lecha, beitzablo, mashkim bluim, leapuki perot, demiglo vekaimo. Fala Rabitzak, olha, eu preferi comparar o ovo justamente com o suco que sai da uva, porque o ovo, ele está dentro da galinha, ele não é visível. Na hora que ele sai, você vê ele, mas antes ele está escondido dentro da galinha. Isso é mais parecido com o suco que saiu da uva e estava absorvido dentro da fruta. Diferente das frutas que caíram da árvore, que elas estão visíveis no lugar original delas. Então, se eu tenho que comparar o ovo com algum dos dois, parece, ao meu ver, mais parecido com o suco que saiu de dentro da fruta, assim também o ovo que saiu de dentro da galinha. E a discussão entre eles, os dois concordam que o ovo é proibido, os dois concordam que a proibição é miderabanan, por causa de um dos decretos. Eles discutiram qual decreto específico incluía o ovo, dependendo da aparência, certo? Então, cada um se explicou. Fala Gmará, ve'af Rabi Yochanan savar gzerah mishum mashkim shezavu. Fala Gmará que também Rabi Yochanan concorda com a última opinião que a gente viu de Rabi Yitzhak, que a proibição do ovo, o motivo que o ovo é proibido, é por causa do decreto do suco que foi espremido da fruta automaticamente no Shabat, sem participação humana. Que da mesmo jeito que proibiram o suco que saiu sozinho, assim também proibiram o ovo. Da onde a gente sabe isso? De Rabi Yochanan Ramei, de Rabi Uda, de Rabi Uda. Sabe por que é importante trazer aqui Rabi Yochanan também? Porque a gente encontra mais uma opinião que fala assim, e mais uma. Quando a gente encontra algumas opiniões que seguem essa linha, isso dá mais força para essa opinião e é mais chance da Halachá ser desse jeito. Agora, onde a gente encontra que Rabi Yochanan diz que o motivo do ovo que nasceu no Yom Tov é proibido por causa do decreto do suco que saiu da uva, de Rabi Yochanan Rami, de Rabi Uda Meshani. Porque Rabi Yochanan, ele vai fazer uma pergunta, como a gente vai ver na continuação, uma aparente contradição entre Rabi Uda em dois lugares diferentes, e de acordo com a resposta de Rabi Yochanan, a gente vai entender o que estava passando na cabeça dele. Tenan, qual é a pergunta de Rabi Yochanan? Quando Rabi Yochanan estava dando o shiur, ele fez a seguinte pergunta. Tenan, está escrito na Mishnah. É proibido no Shabat espremer frutas para tirar o suco. Vem me'atzum me'atzmam, e se o suco saiu sozinho, se a fruta estava parada ali no cestinho e caiu suco, asurim, fala Tanakama, a primeira opinião da Mishnah diz que esse suco é proibido. Rabi Uda Omer, Rabi Uda fala que nem sempre esse suco é proibido. Im leochali mayotze me'em mutar, vim lemashki mayotze me'em asur. Rabi Uda fala o seguinte, fala, olha, depende qual era a função dessa fruta. Eu tinha frutas num cesto em casa no Shabat. Tanakama vem e fala, se sair o suco sozinho é proibido, porque existe o risco, se eu liberar o suco, eu posso acabar experimentando, falar, uau, tá tão gostoso, deixa eu pegar a fruta, espremer ela e acabar espremendo uma fruta no Shabat que é proibido. Então, de acordo com Tanakama, primeira opinião, todo o suco que saiu da fruta é proibido. Rabi Uda fala que depende para que eu tinha essas frutas em casa?
Se eu tinha essas frutas leochalim, se essas frutas lá estão lá para comer, a minha meta é comer essas frutas, não fazer delas sucos, é comer, não tem o risco de eu acabar espremendo caso eu beba um pouco do suco, porque a meta é que eu comprei essas frutas, que elas estão lá na minha cozinha, é para comer, então não tem o risco de eu espremer e fazer suco. Porém, se essas frutas elas são determinadas a serem feitas delas suco, aí realmente, aí Rabiuda concorda que é proibido. Assim falou Rabiuda, que depende se as frutas estão lá para serem comidas ou para virarem suco. Alma, a priori, a gente vê aqui, de acordo com Rabiuda, a priori, a gente vê de acordo com Rabiuda, quando eu tenho frutas que elas são destinadas a serem comidas e não bebidas, o suco que sai delas é permitido, porque mesmo que suco foi proibido, esse suco que saiu de uma fruta que era determinada a ser comida, não é chamado de suco, é chamado de comida. É como se eu cortasse, por exemplo, a minha laranja e tirasse pedacinhos dela. Igual pedacinhos da laranja não são proibidos, porque é comida, assim também o suco que saiu sozinho de uma fruta determinada a ser comida, é chamado de comida e não bebida, e não suco, por isso ele é permitido. Certo? A priori, isso que a gente vê na opinião de Rabiuda. Por Minhu, porém, a gente encontra Rabiuda em outro lugar que fala algo diferente. Veodamar Rabiuda, Rabiuda falou o seguinte, o que acontece quando eu tenho 2 Yamim Tovim? Quando eu tenho, por exemplo, Yom Tov Sheni Shel Galuyot, ou às vezes Rosh Hashanah. Rosh Hashanah são 2 dias. Tem aqui algumas questões, não vamos entrar nelas, mas o que acontece quando eu tenho 2 Yamim Tovim? O motivo que fazem 2 dias de Yom Tov em Chutz La'aretz é pela dúvida, porque não sabem exatamente qual é o dia certo, já que não sabem que dia foi determinado o começo do mês, que dia foi o Molad, que dia começou o mês. Então, já que tem dúvida quando é o dia certo, se faz 2 dias. Vem Rabiuda e fala o seguinte, olha, já que eu faço 2 dias na dúvida, um desses dias é Yom Tov e um desses dias é Chol. Certo? Eu faço 2 dias porque eu não sei exatamente qual é qual, mas na teoria um é Yom Tov e um é Chol. Então fala Rabiuda o seguinte: Matne Adam al kalkala shel perot beyom tov rishon veochla basheni. Fala Rabiuda o seguinte: olha, o que acontece? Eu tinha frutas de Maser, frutas de Tevel, frutas que eu não tirei Maser. Maser é aquela porcentagem que tem que ser dada para o Cohen, para o Levi, para os pobres, etc. As frutas que não foram tiradas delas Maser são proibidas de serem comidas. E no Shabat e no Yom Tov é proibido tirar Maser. Então, é o seguinte, olha, se chegou agora Yom Tov, tem 2 dias de Yom Tov, não posso tirar Maser e comer a fruta, é proibido. É como se eu estivesse consertando as frutas. Porém, fala o seguinte, fala, olha, eu posso condicionar. No primeiro dia de Yom Tov, eu tiro Maser. E fala o seguinte, se hoje é Yom Tov e amanhã é Chol, já que eu tenho dúvida, se hoje é Yom Tov e amanhã é Chol, então isso que eu tirei Maser não é nada, não fiz nada, eu só separei algumas frutas. Porém, se hoje é Chol e amanhã, na verdade, é o Yom Tov correto, então eu estou tirando daqui Maser. No dia seguinte, no segundo dia de Yom Tov, ele vai para a mesma cesta de frutas, tira a quantidade de frutas que são consideradas Maser e fala a mesma coisa. Se ontem foi Yom Tov, então o que eu fiz ontem não valeu nada. E o que eu estou tirando agora é Maser. Porém, se ontem foi Chol, então ontem eu já tirei Maser, e o que eu estou tirando agora não é nada. Nesse caso, com certeza ele tirou Maser. Se o primeiro dia é Chol, então ele tirou Maser naquele dia. Se o segundo dia é Chol, ele tirou Maser no segundo dia. Então, fala Rabiuda, quando eu tenho 2 Yamim Tovim, um depois do outro, eu tiro o Maaser no primeiro dia, tiro o Maaser no segundo e condiciono que o Maaser válido é só aquele que foi tirado no dia de Chol. E aí no segundo dia eu posso comer as frutas, porque com certeza eu tirei Maaser. E fala Rabiuda, um ovo que nasceu no primeiro dia de Yom Tov, eu posso comer no segundo dia de Yom Tov. Mesmo que no primeiro dia de Yom Tov é proibido, no segundo é permitido. Por quê? Porque se o primeiro é o dia certo, então o segundo dia é como se fosse um dia de Chol, não tem problema comer. E se o primeiro não é o Yom Tov certo, se o segundo é o Yom Tov certo, então na verdade esse ovo nasceu num dia de Chol, no segundo dia eu posso comer. Basheni in barishon lo. E a gente vê daqui que de acordo com o Rabiuda, um ovo que nasceu no Yom Tov pode ser comido no segundo dia de Yom Tov, mas não no primeiro. Por quê? Agora pergunta Rabi Yohanan. De acordo com o Rabiuda, a gente falou em cima que de acordo com o Rabiuda, se eu tenho frutas que a função delas elas foram determinadas a serem comidas, o suco que sai delas é permitido, se essa fruta está lá para ser comida, o suco que sai dela
posso comer também, que é considerado comida, uma comida que se separou da outra, uma comida que se cortou da outra, que continua sendo comida e é permitido, porque o ovo que nasceu da galinha, que está lá para ser comida, porque ele é proibido? Assim pergunta Rabi Yohanan. Por que Rabi Yehuda permitiu o suco de frutas destinadas a serem comidas e proibiu o ovo que nasceu da galinha, destinado a ser comida? Stira, contradição. O Meshane Rabi Yohanan Mukhlefet Ashita. E aí Rabi Yohanan responde o seguinte, Rabi Yohanan fala que o que está escrito nessa Mishnah aqui em cima, que de acordo com Tanakama, todo suco é proibido, independente da meta das frutas. E Rabi Yehuda diferencia entre frutas a serem comidas e frutas a serem espremidas para suco, tem que inverter as opiniões. E Rabi Yehuda, na verdade, é a primeira opinião, e Tanakama é a segunda opinião, que de acordo com Rabi Yehuda, todo suco é proibido, tanto de frutas que estão lá para serem espremidas, quanto frutas que estão lá para serem comidas. Rabi Yehuda proíbe os dois. E aí isso combina com a opinião dele de que o ovo que nasceu no Yom Tov, de uma galinha que está lá para ser feita nela shchita, que esse ovo é proibido. Porque igual no suco é sempre proibido, independente da meta da fruta, assim também o ovo que nasceu da galinha é proibido. E agora conclui a Gemara, se Rabi Yohanan comparou esses dois casos e perguntou do caso do ovo com relação ao caso de suco de fruta espremida, aparentemente a gente vê daqui que, de acordo com Rabi Yohanan, o ovo que nasceu da galinha é comparável ao suco que saiu da fruta. Então, para Rabi Yohanan, a proibição do ovo que nasceu da galinha está incluso na Gzerá, no decreto de sucos que saíram de frutas. Certo? Então, esse é o ponto principal aqui. Vê que Rabi Yohanan, ele segue a opinião de Rabi Yitzhak, que a proibição do ovo é por causa de sucos que foram espremidos. Vamos mais um pouquinho no segundo amud, porque é a continuação desse, depois a gente para. Ravina Amar Leolam Lotipur. Ravina fala, tem outra resposta. O que parece uma contradição nas palavras de Rabi Yehuda, não é contradição. Rabi Yehuda ledivrem de Rabanan que Amar Leu. E Rabi Yehuda, que falou que o ovo é permitido somente no segundo dia, e a priori para Rabi Yehuda deveria ser permitido já no primeiro dia. Igual o suco que saiu de frutas que estão lá para serem comidos pode estar liberado, assim também a priori o ovo que nasceu da galinha, que está lá para ser feito nela shchita, para ser comida, deveria ser liberado. Responde Ravina o seguinte, não precisa inverter as opiniões. Rabi Yehuda está falando de acordo com a opinião de Rabanan. Rabi Yehuda vem falar para Rabanan o seguinte, olha, ledidi, para mim, Rabi Yehuda, afilo barishon mishari. Mesmo para mim, no primeiro dia o ovo está liberado. Deucha deifratu, porque esse ovo é um pedaço de comida que se separou da comida original. Igual o suco que saiu de frutas que estão lá para serem comidas está liberado, assim também o ovo que nasceu da galinha está liberado. Ela lhe dito, mas para vocês que dizem que não, que o suco que saiu de uma fruta não faz diferença qual é a meta da fruta, se ela está para ser comida ou bebida, esse suco é sempre proibido, ou do limia de basheni shari. Pelo menos concordem comigo que esse ovo que nasceu no Yom Tov, ele vai ser permitido no segundo dia de Yom Tov. Porque aqui a gente tem 2 dias separados, Deshtek do Shotem, Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni são 2 dias separados, e o que nasceu em um vai ser permitido no outro. Ou seja, Rabi Yehuda ele segue a opinião dele, fala Ravina, não preciso inverter as opiniões. Rabi Yehuda segue a opinião dele, que igual frutas, suco que saiu de frutas que são comida, está liberado, assim também o ovo que saiu da galinha está liberado, já no primeiro dia. Ele vem dizer, mesmo de acordo com o Rabanan, que proíbem o suco dessas frutas, concordem que o ovo que nasceu no Yom Tov, no primeiro dia, no primeiro Yom Tov, vai ser liberado no segundo Yom Tov. E Rabanan falaram para Rabi Yehuda que não. De acordo com o Rabanan, o ovo que nasceu no primeiro dia vai ser proibido no segundo também. Porque, de acordo com o Rabanan, na hora que foi decretado fazer 2 dias de Yom Tov, é como se fosse um dia de 48 horas. Então, não dá para separar entre o primeiro e o segundo dia. O que acontece no primeiro é como se acontecesse no segundo. O que acontece no segundo é como se acontecesse no primeiro. É um dia grande de 48 horas. E não dá para separar entre os dois. Por isso, essa é a discussão. Tá bom? Então, de qualquer jeito, a gente só explicou a discussão entre Rabi Yehuda e entre a contradição entre Rabi Yehuda, não tem contradição. Ravina Breideravula Amar, Ravina Breideravula, ele tem outra explicação para a contradição de Rabi Yehuda. Ele diz o seguinte, Ravina Breideravula dá outra explicação. Ele fala o seguinte, olha, ele fala o seguinte, qual é a sua dúvida? Por que Rabi Yehuda proíbe o ovo no primeiro dia?
a priori, de acordo com o Rabi Uda, sucos que saíram de frutas que estão lá para serem comidas é liberado. Então, o ovo que nasceu da galinha que está lá para ser comida, fazendo ela shkita, deveria ser liberado. Fala essa explicação? Não. Rabi Uda, o caso da galinha aqui é uma galinha que está lá para ser feita, né, para botar ovos. Não é uma galinha que está lá para ser comida. Você está tentando comparar essa galinha com as frutas que estão lá para serem comidas? Não dá para comparar, porque essa é uma galinha, o meded legadel beitzim. Por isso, no caso das frutas, o suco que saiu das frutas que estão lá para serem comidas, Rabi Uda liberou, porque é igual uma comida separando da outra, não tem nome de suco, não está incluso na proibição. O ovo que Rabi Uda proibiu, o ovo que nasceu no Yom Tov que Rabi Uda proibiu, está se tratando de uma galinha que está lá para botar ovos. Não é uma galinha que está lá para ser feita nela shkita e sopa. É uma galinha que está lá para botar ovos. Então, igual a galinha é mukse, assim também o ovo é mukse. Por isso não tem contradição nas palavras de Rabi Uda. De qualquer jeito, essas foram 3 formas de explicar a contradição, a priori contradição entre Rabi Uda com relação ao suco que saiu sozinho das frutas e Rabi Uda com relação ao ovo que nasceu da galinha, mas de qualquer jeito o grande ponto aqui da Gemara, nessa parte da Gemara, é dizer que a gente encontra mais opiniões que apoiam a ideia que a proibição do ovo que nasceu no Yom Tov é inclusa na Gezerá de suco que foi espremido da fruta de forma automática, sem participação do ser humano. Tá bom? Aqui a gente para, em breve a gente continua, vai ter mais algumas perguntas ligadas às opiniões anteriores. Escolha.